Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia discute hoje sobre um assunto que, de uma maneira ou de outra, envolve a todos nós, seres humanos. Nós vamos falar sobre a busca pela beleza, seja ela por meio de versos ou pelas artes plásticas. E para isso, nós convidamos uma dupla muito especial. Na segunda parte do programa, o Ideias da Aldeia entrevista a artista plástica e designer Aglaíse Damasceno. Ela é artista plástica com mestrado na área e veio falar conosco sobre um projeto ousado que envolve literatura e artes plásticas. E agora, no início do programa, o bate-papo é com César Garcia Lima, poeta e jornalista, que recentemente lançou aqui em Rio Branco Este Livro Não é um Objeto, uma publicação que tem um forte apelo visual. Boa noite, César. É um prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Prazer todo meu. E, enfim, estou comemorando esse momento aí de voltar a Rio Branco com uma publicação tão diferente, né, como Este Livro Não é um Objeto, que traz poemas postais e que, na verdade, convida todo mundo a participar também da literatura, né? Porque ao arrancar a página do livro, cada poema é um postal e você pode escrever a sua mensagem, digamos assim, complementar, né, para quem você está enviando o poema. O que é um poema postal? Me conceitua isso aí. O que é isso? Então, essa ideia já é uma brincadeira, né? Este livro não é objeto porque é um pouco um paradoxo, é contraditório, né? Você dizer, porque o livro tem esse caráter aí de você colocar na estante, de virar alguma coisa além das palavras, né? E isso, a ideia do poema postal é justamente combinar a imagem com o texto poético, né? Então eu pensei, são 20 poemas, né? Cada poema tem uma ilustração específica, que tem desde a imagem do cartaz de um filme, fotos de família, da minha família aqui no Acre, desenhos meus. Então, é pensar na imagem em conjunto com o poema, porque eu acho que nós vivemos um momento de muito apelo visual. Então, de alguma maneira, isso tornou mais acessível, digamos assim, o texto ao público, né? Então, eu gostei de fazer, eu trabalho também com imagem, né? Dou aula de cinema, e sempre tive essa relação com a imagem muito forte. Então, eu pensei, digamos assim, numa coisa mais de brincadeira, né? Tem um lado infantil nesse livro, assim, de brincar um pouco. Não são poemas infantis, mas eu gostei da ideia de combinar imagem e poesia, né? Este livro não é um objeto, é um título que, de uma certa forma, nos remete a uma referência francesa, que é Michel Foucault, quando ele fala que isto aqui não é um cachimbo, isto não é um cachimbo. Mas não há nenhuma referência ao pensamento do francês. Não há uma referência direta. Na verdade, o Foucault, né, que era o filósofo francês, ele já se referia a um quadro do René Magritte, né, que era um pintor surrealista. E o surrealismo pensava em colocar as coisas assim, além do real. Assim, o que não faz sentido na vida usado de uma maneira um pouco aleatória, né? Também já é a época que você começa a pensar mais nos estudos de psicanálise, que pensava assim, coisas que às vezes a gente pensa que não tem sentido na mente humana e que, na verdade, aí Freud estudou, né, e percebeu que as relações não eram tão gratuitas assim, né? E a tua obra tem essa influência, de certa forma? Eu trago um pouco disso, porque essa própria ideia do jogo, né? Tem um pouco do jogo nessa publicação, né? Até porque Este Livro Não é um Objeto já é uma cilada, né? Até o Clodomir Monteiro fez uma resenha e falou disso assim, propõe uma cilada ao leitor, que ele é um objeto, né? Em si, se você pensa materialmente. Mas isso aconteceu justamente quando eu lancei meu primeiro livro, que é o Águas Desnecessárias. Assim que o livro foi publicado, eu tive um retorno de leitura das pessoas que eu achei muito interessante. Que as pessoas às vezes me davam interpretação de alguns textos que eu percebia que eram interpretações possíveis, mas que não eram a minha intenção primeira na criação, né? E eu comecei a ter essa noção de que como o livro tinha ganhado uma vida própria, né? Mas toda obra de arte tem um pouco disso, né? Então, quer dizer, a interação cria referências e conexões que a gente não esperava, né? Então eu comecei a pensar na ideia da publicação como uma coisa que se descola da gente, né? Talvez como um filho mesmo, né? Assim, as pessoas falam, não, um livro publicado é como um filho, né? Eu cada vez mais tenho essa relação porque ele vai tomando iniciativas, digamos assim, a publicação, que são muito
que vão além do que a gente espera, né? E a ideia do este livro num objeto, além da referência aí, surrealismo e tal, mas eu não estou querendo fazer teoria, né? Na verdade, eu estou querendo brincar com tudo isso, né? Fazer poesia, de certa forma, também pode ser uma brincadeira? Claro, eu quis dessa ideia da palavra lúdico, né? Do brincar, do se divertir, do fazer associações inusitadas, eu acho que traz muito desse mundo infantil, né? Quando a gente está um pouco mais, digamos, à vontade no mundo, né? A gente estava falando até ainda há pouco de Monteiro Lobato, né? Que eu acho uma referência, que é uma referência muito importante para mim, e eu acho que o Lobato traz justamente todas as referências da cultura universal, da cultura brasileira, para as próprias histórias dele, né? Quer dizer, tem aquele mundo criado do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Com personagens definidos, mas depois ele vai relacionando todos os tipos com a história do mundo, com a cultura e com o folclore brasileiro também, né? E fazer poesia, César, o que isso exige de um escritor? Por exemplo, uma pessoa que encarava a poesia de uma das maneiras assim mais simples e mais sérias, que foi Drummond, tu também tens uma forte influência dele, pelo menos pela simplicidade com que os teus versos são colocados ali na página. Uhum. O que isso exige do escritor? Como é que se cria um poeta? Como é que se forma um poeta? Essa talvez seja uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas, né? Porque são muitas coisas em jogo, né? Existe desde o debate do modernismo de pensar, não, escrever é apenas se guiar pela intuição, pela inspiração, ou é também trabalhar, né? O suor, né? Eu acho que é um pouco das duas coisas. Eu acho que no primeiro momento, quer dizer, falando da minha experiência, a gente seguia muito de uma maneira livre e, vamos dizer assim, de uma maneira muito romântica, né? Pensando também no universo mais restrito, quase autobiográfico, né? E eu acho que com o tempo você vai, com as leituras que você vai fazendo, também você vai dialogando com o que já foi escrito, porque de alguma maneira todos os temas elevados, como se diz na poesia, o amor, a morte, esses temas foram cantados, digamos assim, em verso e prosa também, por quase todos os autores da história da humanidade, né? Então, eu acho que exige muita observação, leitura, claro, que o talento para você se colocar, né? E eu acho que exige muito desprendimento, porque eu acho que cortar o que você escreve, se desprender de uma possível vaidade, eu acho que é o mais importante. Tanto que hoje eu acho que publicar não é um ato digamos, de vaidade, mas é um ato de tentar colocar a sua voz no mundo, né? Eu acho que a poesia ainda guarda o que mais pessoal um ser humano pode dizer, mais assim, até do que um texto em prosa, um romance, um conto. Como se você estivesse tirando a roupa ali para todo mundo, né? Sim, eu acho que na poesia é o momento que você realmente se coloca da maneira mais concisa e também até mais singela, né? Assim. E o Drummond foi uma grande referência para mim, uma referência, talvez a referência de poeta brasileiro mais importante para mim, porque alguns poemas desta publicação agora tem uma referência direta ao Drummond, né? Tem um poema que eu falo, Escavação, que dialoga com um poema à mão, sobre a mão suja, e tem um outro poema também, Corpo de Delito, que eu retomo um verso do Drummond e faço um outro poema. E o que tinha, assim, acho que o Drummond tinha uma questão de trazer o cotidiano para a poesia, né? De quebrar uma falta de reverência, talvez, e que eu acho que é uma atitude puramente modernista, né? De não ter tanta reverência a qualquer tema. E eu gosto muito disso, de não pensar em rima, dos versos livres, né? Sem pensar em fechar tanto. Eu acho que o poema deve ser lido por qualquer pessoa, por mais que você possa, assim, às vezes não é tão importante você ter uma interpretação completa, porque a leitura também é um pouco do ato de criação. Você, ao ler um poema, você vai estar criando a sua própria associação. Então, acho que o importante é você despertar essas conexões poéticas, digamos assim. Você já teve passagem por outros países, esteve um tempo na França. Uhum. E como é que é o mercado editorial para os poetas, para a poesia
nos países da Europa, nos Estados Unidos, é fácil encontrar um poeta por lá ou também fazer poesia é um ambiente de eterna crise, em qualquer canto? Eu acho que a cultura, de maneira geral, talvez seja alguma coisa que surpreende a humanidade desde o início dos tempos, né? Porque traz, assim, acho que é a expressão mais forte do humano. E a poesia, especificamente, ela tem uma certa estranheza, porque ela traz justamente essa voz que cada pessoa tem própria, a sua maneira de encarar a vida, o mundo. E lá fora, na Europa, a França, eu julgo que é o país mais literário do mundo, acho que ainda hoje, você tem um respeito muito maior para essa questão da produção literária em geral, né? Então, eu acho que aqui eu sempre lembro daquele livro do Orígenes Lessa, O Feijão e o Sonho, né? Que assim, que o poeta não ganha dinheiro, que o poeta não está preocupado com a realidade. Quer dizer, eu acho que a gente não tem ainda uma sociedade, né, no Brasil ainda que tenha um espaço suficiente para que isso se torne, digamos assim, um bem de mercado, talvez um bem de consumo. Talvez isso seja até bom, porque guarda um pouco a originalidade da poesia, né? E tem por exemplo, nos Estados Unidos, em Nova York, por exemplo, quando eu estive lá, eu vi, você tem muitas rodas de leitura, discussões. Então, torna possível até que o escritor, às vezes, viva da sua criação, né? Apenas da sua criação. Isso no Brasil, tirando os best-sellers, é muito, tá muito raro, né? Mas eu acho que mais do que transformar também a poesia ou a prosa num bem de consumo, é importante que isso circule, né? Que se discuta. E eu acho que isso tem a ver com a própria questão da evolução de cada país, né? Quer dizer, a evolução como um todo. Acho que se você discutir a literatura, ajuda também a amadurecer outras questões, né? César, você também é jornalista, além de escritor, você é jornalista, e eu não poderia terminar essa conversa aqui sem perguntar a respeito da cobertura jornalística em relação à cultura. O nosso jornalismo cultural, na tua avaliação, ele tem sofrido algumas mudanças importantes ou está muito aquém do que o mercado editorial produz? Qual é a tua avaliação disso aí? Ultimamente eu tenho me dedicado a aulas, né, ao ensino universitário, dando aulas em cinema e justamente numa pós-graduação de jornalismo cultural. E nessa pós-graduação lá na UERJ, no Rio, onde eu moro, né, eu tenho discutido muito essa questão como se tematiza a cultura, né? Como se discute e fala de cultura mesmo nos cadernos dos jornais brasileiros e nas revistas. Eu acho que o que acontece agora tem um problema de uma certa homogeneização, né? Parece que os cadernos começaram a ficar muito parecidos. Então, por uma falta de tempo, por uma questão também acho que de estrutura econômica dos veículos, dos jornais, revistas, muitas vezes você não diferencia tanto uma notícia de um jornal para o outro. Então falta um certo aprofundamento, né? Existe uma superficialidade. Eu acho que cada vez mais as matérias ficam menores, mais superficiais. Muita imagem. Muita imagem. Então isso também se relaciona à própria ideia do ensino que a gente tem hoje, né? De que assim, não todo mundo tem... Você hoje, a exigência que você tem que ter um mestrado, quer dizer, o mercado exige que você, vamos dizer assim, se especialize cada vez mais, né? Que todo mundo tenha um curso universitário para se colocar melhor no mercado, mas ao mesmo tempo não se aprofunda tanto, tudo parece um pouco rápido demais. Eu acho que se traduz isso também nos cadernos de cultura, né? César, para finalizar esse nosso bate-papo, quem quiser comprar os teus livros, quem quiser conhecer mais um pouco da tua obra, como é que faz? Tem algum site, algum telefone que possa entrar em contato? Eu tenho um site que leva meu nome, é o www.cesargarcialima.com, e lá eu disponibilizo a venda dos livros e também o projeto agora das camisetas com as lendas amazônicas que eu estou fazendo com a Glaís Damasceno. E também tem mais informações sobre todos os meus trabalhos. E eu também estou fazendo, a partir de agora, um blog,
que é uma certa combinação, digamos assim, desse lado jornalista e escritor, né? Por exemplo, agora em agosto eu vou participar da Feira Literária de Paraty, né? A Flip. E eu vou participar dos eventos paralelos que se chamam Off Flip. Então, vou lançar este livro num objeto lá, e tem debates também. E eu espero colocar isso no blog também para criar um diálogo maior. Assim, eu venho aqui, de repente, deixo o livro, ver os conterrâneos e as pessoas para integrar tudo de uma maneira mais imediata, digamos assim. César, eu gostaria muito de agradecer a tua presença aqui no Ideias da Aldeia e Obrigado, você. Dizer que eu, em relação a essa proposta das camisetas, né, de um projeto Acredito, a gente vai conversar no próximo bloco com a Aglaíse Damasceno. Então, ok, muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado, estamos sempre de portas abertas para você, com outras publicações, se Deus quiser. Obrigado, até a próxima. Bom, e o Ideias da Aldeia volta no próximo bloco com a Aglaíse Damasceno, com um projeto que você também pode vestir a camisa. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e agora conversando com a artista plástica e design Aglaíse Damasceno. No primeiro bloco, nós conversamos com o poeta e jornalista César Garcia Lima. Então agora eu converso com a Aglaíse Damasceno a respeito de um projeto que tenta juntar artes plásticas com literatura. Aglaíse, um prazer recebê-la aqui no Ideias da Aldeia. Gostaria que você explicasse um pouco como é que vai ser esse projeto de fato, o que ele traz de novo. Bom, primeiro, boa noite, né? Obrigada pela oportunidade de a gente vir aqui divulgar o nosso projeto. Bom, esse projeto se chama Acredito, né? Que na verdade é a parceria, né, realizada por nós dois, eu e César. E é um projeto que teve um início assim, muito bacana, né? Que não foi nada planejado. Reencontrei César no Rio de Janeiro, onde eu estou morando também, e em nossas conversas sobre o Acre, sobre as lendas do Acre, surgiu essa possibilidade, né, de a gente trabalhar as lendas, né, e de que forma a gente trabalharia. E aí unimos uma coisa à outra, né, o César com esse domínio da palavra que ele tem, e o meu trabalho como artista plástica. Então, vamos fazer alguma coisa que una, né, que a palavra dialogue com o desenho. E aí surgiu a ideia das camisetas, que, na verdade, assim, é um veículo super fácil, né? Você compra, você usa, quer dizer, tem essa possibilidade de eu estar em uma cidade e viajar para outra, quer dizer, na verdade, ela é um veículo que tem N possibilidades de ser divulgada. Né? É mais do que alguma, sei lá, uma matéria a ser lançada ou algum artigo de revista, enfim. E aí surgiu essa ideia das camisetas e nasceu o projeto Acredito. E tenham a possibilidade de, além das camisetas, haver outros produtos que tentam também unificar essas duas coisas? Então, estamos começando a pensar nessas possibilidades, né? A princípio, são as camisetas. Então, temos várias versões dessas camisetas. Né? A princípio, estamos trabalhando com 3 lendas, né? Que agora nós realizamos 3. Quais são as lendas? Nós temos aqui alguns exemplares. Aí. Quais são as lendas que vocês vão trabalhar inicialmente, essas 3 lendas? Inicialmente, estamos trabalhando com a lenda, essa que você está mostrando é a Mãe d'Água, né, que tem essa imagem dessa mulher, né, que seduz, que encanta, né, os homens. Essa imagem é tua, né? Essa imagem é minha e atrás nós temos o texto, né, a poesia do César, de autoria do César. E a ideia é trabalhar essa imagem, como você mesmo ainda há pouco falou, sobre a poesia do César, que é uma poesia simples,
né, que usa palavras muito simples, enfim, mas de uma riqueza absurda, Fantástico, poética. fantástico. E o trabalho, né, o desenho também, ele tem justamente essa ideia de trabalhar essa simplicidade dos traços. É muito direto, você olha para a camiseta, você já vê o desenho e já sabe o que é. Não tem essa história do, vamos ver, Vamos vamos interpretar. perceber o que é que a gente está vendo. É muito direta, muito objetivo, né? Esse que você está mostrando é o Mapinguari, é uma primeira versão do Mapinguari, né? Que agora, nesse primeiro momento, tem a Mãe d'Água e 2 versões do Mapinguari. Essa primeira aí, ele O de Mapinguari corpo sempre inteiro, chama mais atenção, né? esse ser da floresta que assustava e assusta, né, seringueiros, enfim, pessoas que estão na floresta. E esse aí é um Mapinguari mais desconstruído, né? Quer dizer, esse aí também você precisa parar, olhar e ver o que é um pouco, mas mesmo assim você já vê que remete ao Mapinguari, né? Esse olho na testa. E atrás tem a poesia também do César. Quer dizer, nós exploramos bastante isso. Tem camisetas que tem a imagem na frente, o texto atrás, e tem outras que é o inverso. Aglaíse, em relação a essas propostas artísticas, algumas pessoas têm estranheza quando se fala que uma camiseta pode ser uma obra de arte, pode ter nela uma obra de arte. O que tu argumentarias para uma pessoa dessa que não consegue observar que essa estranheza? Essa estranheza para ti te incomoda, por exemplo? Uma pessoa que não consegue observar que nas coisas mais simples também pode ter arte. Na verdade, para mim, a palavra que eu usaria, acho que é instigante, assim. É o que, na verdade, eu vejo também na grande maioria dos meus alunos, né? Que eu dou aula também, dou aula de desenho, né? E os alunos chegam na faculdade com uma ideia de arte, tanto que ainda tem vai em uma exposição onde tem os trabalhos que não são figurativos, que são mais mesmo essa possibilidade de percepção, né, de interpretação, e a grande maioria olha para aquilo e diz, isso não é arte. Né? E é bacana porque você começa a instigar esse aluno, para mim é instigante fazer com que eles comecem a questionar isso. Né? E para as camisetas também pode ser uma possibilidade de você questionar essas pessoas. Né? Quer dizer, é muito relativo o que é arte, né? Principalmente hoje a arte contemporânea. Mas por que não a camiseta também ser uma expressão artística? Né? Porque nós temos uma ideia assim de que o bom artista plástico, o bom pintor, é aquele que consegue retratar de forma mais fiel a realidade, quase como se fosse uma fotografia. E aquele artista que não conseguisse fazer isso, tanto mais competente ele seria. Incompetente ele seria. Uhum. Só com os traços, só com aquelas coisas abstratas. Nós temos muito ainda essa ideia dentro da gente. E isso, pelo que eu estou vendo, não te incomoda, te incentiva mais. Me incentiva, porque é muito importante a gente mostrar que existem outras possibilidades. Quer dizer, o que nós estamos fazendo, eu e César, não é uma coisa nova. É uma nova possibilidade, é uma outra possibilidade, na verdade. Né? E é importante a gente abrir esse campo, né? Não só para os alunos, nós como professores universitários, mas também para os apreciadores. Né? Quer dizer, são novas formas, outras formas para a gente interpretar um trabalho artístico. Quer dizer, aquele artista plástico, aquele pintor, aquele desenhista que faz uma pintura fiel, né? O hiperrealismo que a gente fala, que chega quase a ser uma fotografia. Ele tem a qualidade dele, na área que ele escolheu, artística, ele tem uma habilidade incrível, ele tem o seu valor. Mas o valor dele não é diferente daquele, né? Se a gente pegar um exemplo do Jackson Pollock, né? Um americano que no final da década de 50 começou a fazer pinturas, ele deixava a tela no chão, né? E pegava um balde de tinta e ia respingando em cima. Né? Quer dizer, ele não é menor do que aquele que faz uma pintura hiperrealista. Aquele artista daqui hoje que também está fazendo trabalhos com poucos traços. Né? Quer dizer, essas pinturas, né, esses desenhos das camisetas, eles não têm muitas informações de linha, né, informações visuais.
mas ele vem, chega e diz o que a gente está querendo dizer, né? Quer dizer, a imagem fala por si, não precisa de muitos floreados, entendeu? E em relação ao mercado de artes plásticas, aqui no Acre, por exemplo, Sim. Tu estás morando no Rio de Janeiro, passando uma temporada aqui no Acre. Uhum. O que tu tens observado aqui em relação às artes plásticas? Melhorou? Acho que os trabalhos têm amadurecido. Quais são as propostas que tu tens visto aqui que podem indicar algum melhor ambiente nesse setor? Uhum. Isso é importante você ter lembrado agora, porque na época que eu estava aqui, 10 anos atrás, né, a gente tinha pouco espaço, assim, poucos espaços eram possíveis para a gente trabalhar, mostrar trabalho, pontos de encontro para trocar com outros artistas, informações. E hoje nós temos aqui vários espaços, novas possibilidades. A usina é uma possibilidade incrível. A usina de arte. Né? A usina de arte, João Donato, é incrível, né, nessa área de artes plásticas, também tem a parte de música, de cinema. Quer dizer, é um espaço muito interessante que eu acredito que pode dar muitos frutos, né? Uma nova possibilidade, não só para expor o trabalho, mas um ponto de encontro, para gerar, né? Para a usina produzir novos artistas. E a produção que eu estou acompanhando, né? Quer dizer, esse ir e vir do Rio de Janeiro e sempre em contato com as pessoas daqui, eu vejo que está tendo um desenvolvimento, né? E estão começando a olhar para o Acre, né? Agora na Bienal de São Paulo, que vai inaugurar, Hélio Melo vai estar lá, né? Vão ter 2 dias de palestras só sobre o Acre, né? Vieram artistas residentes ficar aqui um tempo e as obras vão estar na Bienal. A Funarte também está fazendo um trabalho bem interessante de mapeamento das artes visuais e já foram artistas daqui de Rio Branco expor lá no Rio de Janeiro. O Ivan Campos foi que tem um trabalho incrível. Então, eu acredito que as coisas estão acontecendo e o movimento está interessante, né, para a arte sair daqui e ser divulgada lá fora. Há quanto tempo você está no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, 8. Eu saí do Acre já há 10. Há 10 anos que você saiu do Acre. De que forma a Amazônia, essa tua referência aqui, amazônica, influencia no teu trabalho? Sempre está presente, né? Meu trabalho base mesmo é desenho e logo que eu fiquei 1 ano em Portugal, né, com uma bolsa de artes plásticas e logo que eu voltei me convidaram para expor num espaço chamado Sérgio Porto, lá no Rio, e a exposição foi inteira dedicada às minhas memórias do Acre, né? Foi uma oportunidade de realmente mostrar toda a gama de informações que eu levo, né, para qualquer lugar que eu vá. E é interessante porque parece que quando você sai do Brasil, né, você fica distante, a vontade que você tem de produzir é muito maior sobre a tua história, né? E todos os trabalhos tinham a ver com Acre. 2 em particular eram bem direcionados. Um era um grande, que a gente chama de políptico, né? São vários quadros juntos, expostos juntos, que era só o desenho, só a linha que eu trabalhava, como eu trabalho também as camisetas, né? Só a linha. E nesse painel, esse grande painel, a linha que eu mais explorei foi dos veios da seringueira, do corte da seringa. E tinha uma relação com meu avô, né? Que ele, quando era jovem, ele né, teve um trabalho como seringueiro. E o outro foi o fumo, né? Que era um painel também feito somente de fumo. Então, assim, não tem como ter desassociar, né? Separar, tá sempre junto. Quer dizer, no desenho, não só desse trabalho, do Acredito, está a presença da minha história de vida, né? Do Acre, as minhas informações, das minhas memórias, mas no meu trabalho também, de certa forma, pode não estar explícito, mas com certeza está lá, em algum traço, em alguma informação. Por que o artista tem essa necessidade de falar de si mesmo, hein, Glaise? Na verdade, eu não sei se é só uma necessidade, mas assim,
é mais forte que a necessidade, sabe? É a expressão, né? A gente o César quando escreve, ou eu quando desenho, a gente está se expondo completamente, né? Então, eu acho que não é, vou me expor, vou falar de mim. Na verdade, é a nossa essência, né? A gente, não que nós, somos melhores, os artistas, não. Mas, assim, a gente tem essa possibilidade de expor, né, através da arte. Enquanto aquela dona de casa, ela se expõe de outra forma, fazendo uma comida incrível, um pato no tucupi maravilhoso, entendeu? Correto. Então, a mãozinha sempre está lá presente, né, da nossa personalidade, enfim. Aglaíse, para quem quer comprar a camiseta, quer ter essa obra de arte, vestir essa camisa, como é que tem que fazer? Então, o César já deu o endereço do site dele, né? E tem o meu e-mail. Qual é o teu né? e-mail? Meu e-mail é aglaise@bol.com.br, Aglaise com Z. Tem algum telefone, Não, a princípio o César está com o site, eu estou com o e-mail e essas encomendas, né? As pessoas entram em contato. Em breve, assim, eu estou num processo também de criar o meu site. Vamos ver daqui para lá, também deve estar disponível lá. Mas, a princípio, tem o site do César e o meu e-mail. Tem pretensões de voltar para o Acre algum dia? Claro, sempre, com certeza. Aglaíse, eu gostaria muito de agradecer a tua presença aqui no Obrigada 10 da Aldeia. Parabéns pelo trabalho. Espero que dê tudo de certo com o Acredito. Obrigada. Bom, e a você que nos acompanhou em uma das 22 cidades do Acre, obrigado pela sua atenção. Contamos com ela no próximo encontro. Obrigado. Até lá.